Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula fatoração, aula número 3. Casos combinados de fatoração. Essa aula se destina à resolução de exercícios. Então, para fatorar uma expressão algébrica, nós iremos aplicar dois ou mais casos de fatoração. Então, vai ser dado um exercício e aí nós vamos aplicar nesse exercício um caso de fatoração, logo em seguida outro caso de fatoração e por aí vai. Dois ou mais casos. Exemplo 1. Fatorar 7x ao quadrado menos 7y ao quadrado. Ora, a primeira coisa que eu devo buscar nesse tipo de exercício é ver se é possível colocar algum fator em evidência. No caso, é possível. Então, eu começo sempre por essa pergunta. É possível colocar em evidência algum fator? Se for, ótimo. Se não for possível, eu procuro outros casos de fatoração que nós vimos em aula 1, aula número 2. Nas aulas passadas. Então, vou colocar o 7 em evidência, que é um fator comum. 7x2 dividido por 7 é x2. 7y2 dividido por 7 é y2. Está aqui fatorado. Fatorei a primeira vez. Agora eu vou fatorar a segunda vez, consecutiva. x2 menos y2 é a diferença de dois quadrados. Isso é o produto da soma pela diferença de dois termos. A raiz quadrada de x2 é x, a raiz quadrada de y2 é y. Então, é 7 vezes x mais y, que é a soma das raízes, vezes a diferença das raízes, x menos y. Exemplo 2. Aqui eu tenho um polinômio com 4 termos, uma expressão algébrica com 4 termos. Aqui eu poderia colocar o x em evidência, aqui eu não poderia colocar nada em evidência. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou agrupar esses três primeiros termos e vou verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito. Se você não está entendendo o que é um trinômio quadrado perfeito, assista a aula aí, número 2. Então, TQP, trinômio quadrado perfeito. Eu tento duas raízes exatas. x2 tem raiz? Tem. 6 tem raiz exata? Não. 9 tem? Tem. Então, eu tento as raízes, x2 e 9. A raiz de x2 é x e a raiz quadrada de 9 é 3. Depois eu multiplico tudo pelo número 2. Esse 2 ele vem, né, da fórmula de produtos notáveis. Eu não tirei isso da minha cabeça, não. Vou multiplicar por 2 dessa regra de produtos notáveis. As raízes, 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Então, trinômio quadrado perfeito fatorado é x menos 3 ao quadrado, porque aqui é menos. Ó. Então, uma raiz menos a outra elevada ao quadrado. E repetir o y2. Tá, ó. y2 eu repeti. Agora eu vou fatorar novamente. Isso aqui é a diferença de dois quadrados. Que é essa regra aqui. Ó. A2 menos B2 é A mais B vezes A menos B. Isso aqui faz o papel do A, isso aqui faz o papel do B. Então, a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado é x menos 3. E a raiz quadrada de y2 é y. Então, está aqui a soma da raiz e a diferença da raiz. Então, uma raiz mais a outra, uma raiz menos a outra. Exemplo número 3. 2x ao quadrado mais 18x mais 28. É possível colocar o número 2 em evidência, que é o máximo divisor comum. 2x2 por 2 é x2. 18x dividido por 2 é 9x. 28 dividido por 2 é 14. O que ficou aqui dentro não é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro, que não existe duas raízes exatas aqui. Né? Então, nós devemos procurar dois números cuja soma seja 9 e cujo produto seja 14. É o número 2 e o número 7. Então, 2 mais 7 é 9. 2 vezes 7 é 14. Então, duas vezes a soma, que é o número 2, e o produto, que é o número 7. Esse é um dos casos de fatoração. Se você não entendeu, veja a aula anterior, número 2. Então, 2 vezes x mais 2 vezes x mais 7 é o polinômio fatorado completamente. Exercício 4. 3x à quarta menos 12. Eu vou colocar o 3 em evidência, que é o máximo divisor comum. 3x à quarta dividido por 3 é x à quarta. 12 dividido por 3 é 4, negativo. Ora, o que ficou aqui dentro, x à quarta menos 4, eu vou fatorar novamente. Isso aqui é a diferença de dois quadrados. A raiz quadrada de x4 é x2. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, é o produto da soma pela diferença das raízes. Então, 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes x ao quadrado menos 2. Exercício 5. Eu vou agrupar. Aqui eu vou colocar o A em evidência, aqui o B e aqui o C. Então, A2 dividido por A é A. 2A dividido por 2 é A. AB dividido por B é A. 2b dividido por b é 2. AC dividido por c é A. 2c dividido por c é menos 2.
Aí, finalmente eu coloco A menos 2 em evidência, que é o novo fator comum. Fatorando novamente. Então fica A mais B mais C dentro do segundo parênteses. Então aí o polinômio fatorado. Exercício 6. Vou colocar aqui o x em evidência. Nesse grupo aqui eu vou colocar o 2. E nesse grupo aqui eu vou colocar o A. Né? Então fica x vezes y menos 3 mais 2 vezes y menos 3. E aqui eu coloquei o menos A. Ó. Menos dividido por menos é mais e mais dividido por menos é menos. Você observa que eu coloquei aqui menos A em evidência. Y menos 3, y menos 3, y menos 3 é o novo fator comum. Coloquei ele em evidência. Ficou x mais 2 menos A. O que está fora do parênteses aqui, ó, x, o 2 e o menos A. Exercício 7. Eu vou colocar o 3 em evidência, que é fator comum. Então, 3x ao cubo dividido por 3 é x ao cubo. 24 dividido por 3 é 8. Isso aqui é o cubo da diferença de dois termos. É esse tipo de fatoração. Diferença de dois cubos. A ao cubo menos B ao cubo. É A menos B vezes A2 mais AB mais B2. Aula anterior. Então, a raiz cúbica de x ao cubo é x. A raiz cúbica de 8 é 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E x vezes x vezes x é x ao cubo. Corta, corta. Então, temos lá o polinômio fatorado. Uma raiz menos a outra. Está aqui, ó, uma raiz menos a outra. O quadrado da primeira raiz. A primeira raiz é x, x ao quadrado. Produto das duas raízes, 2 vezes x, 2x. E o quadrado da segunda raiz. O quadrado de 2 é 4. Então, uma raiz menos a outra, multiplicado pelo quadrado da primeira raiz, mais o produto da primeira pela segunda raiz, mais o quadrado da segunda raiz. Até a próxima videoaula.